Programa Alto Astral no 14. Entrevista. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Alto Astral no 14. Eu e Josevaldo dos Reis Brito estamos fazendo um revezamento, uma semana o Josevaldo, outra semana eu aqui, para a gente, é claro, manter o distanciamento e seguir todas as normas de segurança. Por conta até do distanciamento, a gente está sem máscara no dia de hoje. Esse é o programa Alto Astral no 14, edição de número 144, já são 3 anos no ar. É muito programa, muita informação que você pode acompanhar, é claro, toda semana na grade de programação do canal 14 da NET. Os programas anteriores, envolvendo várias áreas da medicina e outras áreas específicas daqui de Anápolis, né, dos profissionais daqui da cidade, você pode também assistir no nosso canal no YouTube, programa Alto Astral no 14. Mas, para não perder tempo, vamos apresentar nosso convidado de hoje, Dr. André Beltrão. Ele é cirurgião de cabeça e pescoço do HEG, diretor da Unidade Oncológica da Associação de Combate ao Câncer de Goiás. Dr. André, seja bem-vindo aqui ao programa Alto Astral no 14. Muito obrigado, Guilherme. E obrigado a todos os telespectadores que estão aqui com a gente no programa Alto Astral. Tá certo. Doutor André, antes da gente começar, a gente sempre pergunta a origem das pessoas. Sua origem, pelo sotaque, parece não ser goiana. Qual que é a origem do doutor André? Como que ele veio parar no estado de Goiás? Eu sou alagoano, nasci em Maceió e vim para cá, estudei medicina, depois vim fazer uma das minhas residências, que é a residência de cirurgia de cabeça e pescoço, aqui em Goiânia, no Hospital Araújo Jorge. E aí depois me convidaram para tomar conta aqui do serviço de cabeça e pescoço do Hospital do Câncer de Anápolis. Por isso vim para cá. Tá certo. Mas Maceió é bom demais, né? Veio parar aqui, mas todo mundo fala que a água de Anápolis é muito boa, do estado de Goiás, mas Anápolis especificamente, né? Ou seja, a gente, onde está bem, né? Acho que é um lugar que a gente pode viver, sem dúvida nenhuma, né? É uma cidade muito boa, né? Uma cidade muito feliz, uma cidade que tem um nível de desenvolvimento socioeconômico muito bom, né? Muito grande, uma cidade muito rica, com polo industrial, e também principalmente no agronegócio, é uma cidade muito acolhedora. De oportunidades também. De oportunidades. Eu tive a minha e estou aproveitando ela aqui. Que coisa boa. Eu vou mandar esse programa, já que o doutor André é lá de Maceió, eu vou mandar o link para o meu amigo Zé Ivan. Ele é alagoano, também mora lá na Ponta Verde. Amigo nosso de vários anos, desde os anos 80 lá em Brasília. Zé Ivan, ó, tem um conterrâneo seu aqui. Ou lá na Ponta Verde, Praia Bonita. Rapaz, aquilo é bom demais, saudades. Mas enfim, vamos lá já apresentar o doutor André. Vamos falar aqui na prática, né? Porque a gente está vivendo, e todos os meses do ano, a gente tem uma campanha específica. E agora a gente tem o Julho Verde. Qual o objetivo dessa campanha? Hashtag Julho Verde, doutor André. Então, essa é uma campanha, o Julho Verde, né? Foi um mês que a Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço e a Sociedade Internacional de Cirurgia de Cabeça e Pescoço escolheu para fazer uma conscientização, né? Na prevenção do câncer de cabeça e pescoço, que é um câncer que tem uma relativa grande importância dentre de todas as doenças e a morbimortalidade na sociedade brasileira e na sociedade mundial. Até nesse sentido dessa resposta, ele é um câncer muito frequente, porque a gente não ouve falar muito. A gente sempre ouve falar no homem, um câncer de próstata, mulher, câncer de mama, mas ele é muito frequente também? Então, o câncer de próstata e o câncer de mama, em respectivos sexos, é o câncer mais frequente de todos, né? O câncer de cabeça e pescoço, ele tem uma frequência mais ou menos, ocupa entre o 4º e o 5º câncer mais frequente na sociedade brasileira, né? É um câncer que se caracteriza em diferentes tipos, dependendo da sociedade. Não é a mesma coisa da incidência do câncer de cabeça e pescoço no Brasil que na França, nos Estados Unidos e em outros países. Mas por que essa diferença? Agora eu fiquei curioso aqui. É um câncer que ele é bem característico, a grande maioria deles, dos fatores de risco que ele tem. Ou seja, tem sociedades na quais existe uma maior incidência de tabagismo, existe uma incidência maior do consumo excessivo de álcool. Em outras, devido à sua idiosincrasia, devido a outros
fatores religiosos meio que proíbem o uso desses agentes, né, patógenos, então elas têm uma incidência muito pequena. Acaba sendo um inibidor da doença por outros fatores, né? Isso. Ah, tá certo. Bom, em relação a locais específicos na cabeça, no pescoço, qual a região que ele aparece mais? Quais são esses pontos específicos para a gente ter uma ideia? Então, ele é muito frequente, né? Você tem, vamos por partes, você tem a pele, né? A parte da pele na cabeça e no pescoço é a parte que está mais exposta ao sol, que é um fator de risco para os cânceres de pele na cabeça e pescoço. Outro fator de risco, que é o tabagismo e o consumo excessivo de álcool, o etilismo, essas já produzem em outros locais, como a boca, né, a cavidade oral, a língua, a bochecha, toda a mucosa, a gengiva, na orofaringe, que é onde estão as amígdalas, a loja amidaliana, também na hipofaringe, que é um pouco mais embaixo, e na laringe, que é o órgão nosso da voz. A gente também inclui dentro desses cânceres o câncer de tireoide, que também é um câncer muito prevalente na sociedade brasileira. Ah, tá certo. Bom, e sintomas? Quais sintomas que a pessoa tem que ficar ligado? Por exemplo, a gente está falando da voz, o rouquidão seria um sinal de alerta. Quais são os sintomas mais frequentes para as pessoas ficarem ligadas? Então, especificamente falando do câncer de laringe e o câncer de faringe, eles trazem realmente isso que você falou, que na linguagem técnica seria disfonia, né? Que é a rouquidão. Você apresenta algum distúrbio na voz. Não que todo mundo hoje que ficou rouco vai ter um câncer de laringe, lógico. É a rouquidão persistente e ela também se comportar de uma forma progressiva, ou seja, vem aumentando. Então a gente sempre tem que procurar o médico. Outro é a dificuldade de engolir, a dor ao engolir também, entendeu? Na região da boca, que é uma região que a gente tem um acesso mais fácil, né, no espelho, quando a gente está escovando os dentes, algum tipo de sangramento na boca que a gente possa ter. Também ferida na boca que não cicatriza, que não melhorou. Aquelas populares aftas, aquelas aftas que não melhoram. Você tem uma afta que não melhora. Você usa prótese dentária, você tem ali uma ferida que foi produzida pela prótese, às vezes machucando, né, uma prótese mal ajustada, alguma coisa desse tipo, e ela não melhora, né, mesmo com a retirada da prótese. Sim. Isso é provavelmente uma lesão ou maligna ou pré-maligna, que a gente tem que ser estudada. E também na região da pele, é importante ver as feridas na pele, né, na região, pequenos tumores, esses vasozinhos sanguíneos que às vezes aparecem assim, que chamam as telangiectasias, são muito importantes também para a gente conseguir ver. Em relação até esse diagnóstico, a pele a gente se relaciona com dermatologista. O diagnóstico seria específico dele, ou equipe multidisciplinar que olha? De que forma seriam os primeiros sinais, as primeiras evidências? Quem poderia olhar isso? Quando a gente fala do câncer de pele na região da cabeça e pescoço, eles são muito acionados, os dermatologistas, né? Porque a gente tem alguma coisa na pele e procura o dermatologista. Geralmente eles fazem o diagnóstico, fazem uma biópsia, e encaminham o paciente para nós, cirurgiões de cabeça e pescoço, para avaliar e fazer o término do tratamento. Em relação a estágios da doença, porque a gente sempre tem aquela graduação, grau 1, grau 2, grau 3, também é da mesma forma? Quais seriam esses estágios? Então, isso é bem complexo, né? Mas a população sempre pergunta, quando você está no conconsultório, doutor, tá em qual estágio? 1, 2, 3... Você pensa, vou morrer, 4, já começa assim nessa coisa. Então, é bem complexo, são vários fatores que fazem a gente dizer se a paciente está no estágio 1, 2 ou 3, mas na ordem crescente, o 1 é um estágio precoce, que era onde seria o sonho de todo sistema de saúde público, você diagnosticar ou na lesão pré-maligna, ou seja, que é uma feridinha que ainda não virou câncer, mas que se não for tratada ela vai virar. Ou seja, tem potencial, né? Que tem um potencial para ser um câncer. Ou no estágio precoce, que é o estágio inicial. A gente pode colocar até para a população como estágio 1. Né? Essa é a melhor maneira onde você tem um potencial de cura enorme, entendeu? Independente do tipo de tratamento que você faça.
Então, seria o melhor dos mundos, é isso, o diagnóstico, como Esse sempre, é o melhor, com certeza. em cada doença, né? Sem dúvida nenhuma, né? Em relação a tratamentos disponíveis, porque o senhor falou da consulta, as pessoas são muito reticentes de ir ao médico, mas a partir do momento que vai, aí pressiona o doutor André. Doutor André, e aí? De que forma eu posso tratar? O que vai acontecer comigo? Quais são os tratamentos? E eu queria até que dentro desse tratamento o senhor falasse um pouquinho do que evoluiu essa tecnologia, do tempo que o André lá atrás, o rapaz ainda se formou, para hoje. Ela tem evoluído muito. E quais são esses tipos de tratamento? Lógico. A evolução da tecnologia ela é exponencial, né? Você acorda e mais tecnologia vai surgindo. E, graças a Deus, a grande maioria da tecnologia utilizada é sempre para benefício dos pacientes e do sistema de saúde. Sobre o tratamento, é muito importante a gente destacar que o tratamento do câncer é um tratamento multidisciplinar. Ou seja, que são várias profissões, não só o médico, entendeu, que faz esse tratamento. Você tem também, além do médico, você tem a enfermeira, que é importantíssima no tratamento, o dentista, que é importante no tratamento, a técnica de enfermagem, que é importante no tratamento, a fonoaudióloga na nossa área de câncer, que é o câncer de cabeça e pescoço, é importantíssima, a fisioterapeuta, todos eles são muito importantes, inclusive o pessoal que participa da reabilitação depois desse paciente, para reincorporar esse paciente ao mercado de trabalho e à vida social, né? Mas assim, o básico do tratamento oncológico, ele é cirúrgico, radioterapia e a quimioterapia, né? São 3 profissionais distintos, que é o cirurgião oncológico, o cirurgião de cabeça e pescoço, a radioterapeuta, que é o médico que mexe com toda a radioterapia, com os aceleradores lineares, né? E o oncologista clínico, que é aquele médico que faz a quimioterapia. A porta de entrada desses pacientes é sempre pelo cirurgião. É isso que eu ia perguntar, se tem uma ordem específica, Isso. se parte direto de quimioterapia, Isso, radioterapia sempre ou não? a porta de entrada de toda patologia oncológica, ela é o cirurgião. E sempre, geralmente, salvo alguns casos distintos, o tratamento ele é cirúrgico. Não dá para operar, ou a gente tem uma terapêutica menos agressiva que também tem o mesmo índice de resolutividade. Aí a gente encaminha, mas somos nós cirurgiões que sempre definimos isso junto com a equipe multidisciplinar. Né? Sobre a tecnologia. Hoje em dia, a tecnologia do ponto de vista cirúrgico é fenomenal. Você tem, hoje na cabeça e pescoço, cirurgias endoscópicas, que você faz por dentro da boca, né? Você tem robótica. A gente ainda não tem aqui no estado de Goiás, mas aqui próximo de Brasília a gente já tem uns 5 ou 6 robôs que apresentam excelentes resultados nesse tipo de cirurgia. Do ponto de vista da radioterapia, também a tecnologia melhorou bastante para evitar os índices de complicação desses pacientes, que são as novas formas de você aplicar a radiação no paciente, que é a IMRT, a 3D, que diminui os efeitos indesejados do tratamento. Do né? tratamento, né? E na quimioterapia também, hoje você tem terapias com órgão-alvos que muitas delas não deixam nem o cabelo cair, outras não dão vômito, de tão mais específicas que elas atingem. E em relação a isso, que a gente está falando de tecnologia, é claro, quando se forma, você tem o conhecimento até aquele momento. Como que é esse processo de atualização de vocês em relação... É claro, evidentemente, o senhor é um cirurgião, tem que lidar com essa tecnologia. Como que é esse processo de aperfeiçoamento constante, como está funcionando isso para vocês? Então, a gente, sempre nós temos os nossos congressos, que são 2, 3 vezes ao ano, a gente participa de congressos para atualização, né? Tanto nacionais quanto internacionais. A gente tem os cursos. Por exemplo, hoje a gente está participando de um curso que é para operar a tireoide por vídeo. Ou seja, a gente já opera vesícula por vídeo, apendicite por vídeo,
A maioria das patologias abdominais são operadas por vídeo, muitas das patologias torácicas, mas o pescoço, ele ainda, como ele é estreito, isso não é uma cavidade, ele demorou mais a começar a cirurgia por vídeo. Então hoje a gente já está fazendo um curso para fazer a cirurgia por vídeo, que a gente vai operar a tireoide por dentro da boca. Entendeu? Isso é uma tecnologia muito boa, você diminui bastante do ponto de vista estético para o paciente, e a recuperação do paciente também é bem melhor. E em relação à própria operacionalidade, porque, é claro, tem um talento cirurgião, tem que se ter o talento, é muita prática, é muito treinamento, mas o talento também. Facilita ou dificulta essa adaptação? Porque tem aquele procedimento que era, né, aquele invasivo, que a gente sabe, né, cortou e fez aquilo tudo. Facilita ou tudo depende da adaptação àquele momento? Eu acho o seguinte, Guilherme. Falando assim, o tradicional ou o moderno? Eu entendi. Eu acho o seguinte, eu acho que quando a gente é mais jovem, assim, a gente tem uma facilidade maior de se adaptar à tecnologia. Quando a gente é mais velho, a gente é meio... que não é o seu caso, claro. Da velha escola, digamos assim. Isso. Mas eu acho que isso já não cabe mais nos tempos que a gente vive hoje, né? O paciente, não é necessário questionamento mais, né? Eu acho que o paciente, ele já chega no seu consultório questionando: doutor, o senhor faz a cirurgia a laser? O senhor, por exemplo, hoje eu acabei de fazer uma cirurgia laser, hoje, sem esquecer de falar sobre a cirurgia laser, que ela corta e é como se fosse perfeito a linha de corte dela, então é uma tecnologia muito boa. Então, às vezes a gente demora um pouco, mas você tem que aceitar, porque quando a ciência mostra, os trabalhos mostram que aquilo é melhor, é benéfico para o paciente, às vezes para a gente vai custar mais trabalho, para a gente vai ter que aprender, adaptação, entendeu? Né? Fazer toda a adaptação, mas o paciente, que é o bem comum, a gente quer o bem dele, então parte para cima. Eu vejo muito isso com essas gerações mais antigas e com o próprio smartphone, celular e tablet, que num determinado momento ela não quer saber disso, modernidade, mas depois que aprende, não quer saber de outra coisa, não largam mais, né? Faz parte, cabe a gente se adaptar, não tem outra forma de fato, né? E ninguém consegue imaginar um mundo sem essas tecnologias que a gente tem hoje. A gente estava falando em relação a tratamentos posteriores, a importância de fisioterapeuta, né, desse pessoal todo, fonoaudiólogo. Como que é o pós-tratamento? Como fica a qualidade de vida durante e após esse tratamento, que depende basicamente, é claro, da cirurgia, dos tratamentos e das equipes multidisciplinares, são cada vez mais importantes. Então, quando a gente consegue fazer o diagnóstico precoce, né, numa fase inicial da doença, geralmente as sequelas são mínimas, muitas vezes inclusive imperceptíveis. Né? Quando a gente já não consegue fazer esse diagnóstico devido à própria... que o paciente é pobre, demorou a chegar no serviço público, tem todos os problemas que a gente sabe que ele existe, e muitas vezes até culpa do paciente, né? Você tem que entender que aquilo ali não é uma doença, aquilo é um paciente. Muitos desses pacientes são alcoólatras. Como é que você faz para levar um alcoólatra no médico, né? Você é filho do paciente, como é que você leva? O cara diz que não quer, que não vai, que não tem nada. Vai achar doença, se for, né? Que se for vai achar doença. Tem tudo isso, né? É bem complexo. Então, quando a gente consegue no estágio precoce, a gente quase não tem nenhum tipo de restrição do paciente e limitações. Já no estágio mais avançado da doença, que a gente precisa de uma intervenção, uma cirurgia maior, a cirurgia pode trazer diferentes graus de inclusive mutilação. Você tem que, às vezes, retirar o osso da mandíbula, então tem uma deformidade. Você tem que retirar a laringe, ou seja, dificulta você falar. Como é que você vai falar se eu tirei aquele órgão da voz? Então, mas o trabalho da reabilitação com a fonoaudióloga, com a fisioterapia e também com a participação da família do paciente, que é importantíssimo, muitas vezes a gente consegue trazer o paciente muito bem para a sociedade novamente. Eu tenho vários pacientes que tiveram que fazer grandes cirurgias e hoje eles são felizes, têm uma vida quase que normal, né? E vivem tranquilos e
dentro do possível, lógico, né? Mas a voz e a alimentação, eu aprendi uma coisa durante esses 8 anos, na minha pouca experiência. Apesar de a gente achar e pensar que a voz ela é mais importante que alimentar, alimentar é mais importante. O paciente faz de tudo assim, doutor, olha, se eu não falar, não tem problema, mas eu preciso comer pela boca. Isso é muito importante, de verdade. Então, quando a gente vai tratar um paciente, a gente tem 3 pilares. Tratar, curar, essa é a primeira busca. Depois, a fisiologia, ou seja, você tentar fazer ele falar e tentar fazer ele engolir, se alimentar normalmente pela boca. E em terceiro, é a estética. A gente deixar do ponto de vista estético o mais aceitável possível. Dentre essas, não sei se pode dizer, se até o termo correto, essas sequelas funcionais seriam isso. A fala e a deglutição são as mais importantes, as mais relevantes? Ou tem outras que a gente pode falar também? Não, essas são as mais importantes. As outras sequelas, elas são basicamente mais estéticas. Estética, né? De que basicamente funcionais, né? Da fisiologia normal do dia a dia. O que é que você faz todos os dias? Você fala, você se alimenta, entendeu? Certo. E em relação até respiração, pode ter comprometimento também em relação a expirar, inspirar? Pode haver esse comprometimento também? Sim, também. Também é um dos comprometimentos importantes que a gente tem. Por isso que alguns pacientes nossos, quando a gente não consegue resolver o problema do ponto de vista funcional, para que ele mantenha a respiração normalmente pelo nariz ou pela boca, ele fica com a traqueostomia, que é aquele aparelhozinho assim, acho que você já deve ter visto alguém que respira por aqui. Até me lembrei da pergunta, porque eu lembro de uma pessoa, inclusive, que eu não sei se tinha uma espécie de um microfone, alguma coisa ali, que ele falava e aquela voz meio assim, ruim. Robótica. Robótica, exatamente, mas saía por ali. Ainda é comum esse tipo de aparelho ou já tem alguma coisa que... Sim, você tem 3 formas de você conseguir falar após você fazer uma laringectomia, que é a retirada da caixinha da voz. Você tem aquele aparelhozinho, você encosta aqui, eles aprendem a falar e ele faz aquela voz robótica, e é bem entendível, né? Você tem uma válvula fonatória que você coloca aqui na região do pescoço, na traqueostomia, que quando ele vai falar, ele tampa, o ar passa para o esôfago e ele consegue falar. E em casos que a cirurgia foi menos mórbida e também quando o paciente realmente quer lutar pelo aquilo que ele está procurando, ele consegue falar com o próprio ar que ele engole no estômago e coloca ele para fora. As pessoas conseguem desenvolver técnicas a partir Técnicas, sim. Por isso, importante o trabalho da fonoaudiologia nesses casos. Sem dúvida nenhuma, né? Equipes multidisciplinares elas são fundamentais nesse processo todo. A gente estava falando, o senhor até citou, de repente, um paciente sem condições, que às vezes demora para ter o atendimento ou diagnóstico. O SUS hoje, na sua visão, ele consegue atender de uma forma razoável essa questão? Olha, sim. Apesar de todos os problemas de saúde pública que o Brasil tem, o Sistema Único de Saúde, do ponto de vista de oncologia e de alta complexidade, eles conseguem dar um tratamento adequado às pessoas, né? Às vezes o que você não consegue é fazer com que todas aquelas pessoas que precisavam cheguem na hora correta que seria, né? Mas geralmente elas chegam. Algumas vezes quando chegam, a gente não tem muita coisa que possa ser feito, mas a grande maioria, e a cada dia que passa, vem melhorando. A gente tem que dar esse crédito. A cada dia que passa, desde quando eu era aluno, vem melhorando o Sistema Único de Saúde. E também o poder das pessoas de terem acesso a ele, de conseguir chegar onde ele está, é mais comum hoje. Então, as pessoas também, por elas mesmas, elas vão lá e brigam e conseguem chegar aonde a gente está. Seja via, hoje em dia, você vai no médico da família, você passa pela consulta do médico da família, o médico da família rapidamente vê que aquilo possa ser uma lesão maligna ou pré-maligna e rapidamente eles conseguem colocar esse paciente
nos cirurgiões adequados, seja ele o câncer de cabeça e pescoço ou outros cânceres do organismo. Até em relação a SUS, a gente vivendo um momento de pandemia, o SUS sempre tão criticado. Eu fico imaginando assim, o que seria hoje dessa situação que a gente está vivendo sem esse colchão, que bom ou ruim, né, do SUS. Eu queria sua análise em relação ao papel do SUS neste momento específico da pandemia. Está sendo um papel muito importante, doutor? É muito importante. Poxa, você tem um sistema que ele é único, entendeu? Que ele parte de princípios únicos, que são 5 princípios que regem o SUS, tá certo? Esses 5 princípios, eles dominam todos. Você tem o Ministério da Saúde, que descentraliza para os estados e municípios a organização dele. É importantíssimo nesse momento de pandemia. Por quê? Porque a partir de uma ordem, todos embaixo obedecem. Você imagine países que não têm um sistema único, a desorganização que foi. Entendeu? Do ponto de vista, apesar de... lógico, infelizmente, morreram várias pessoas e a cada dia morrem muitos mais, mas eu penso que na nossa imensidão, que somos um continente, eu acho que o trabalho está conseguindo, dentro do possível, ser feito. Mesmo com todas as críticas que a gente tem, e existem falhas, claro. Todos os problemas políticos que estão acontecendo, né, juntamente com a pandemia, mas eu acho que os estados, o governo federal, os estados e os municípios estão conseguindo conduzir a pandemia dentro de uma condição pelo menos aceitável. Uma condição aceitável. Eu acho que muito melhor do que muitos países inclusive países mais ricos que a gente. Eu acho que a gente, devido a isso, devido a essa capacidade de descentralizar esse poder e uma ordem ser acatada por todos embaixo, tem todo esse desenvolvimento melhor do que quando a gente não tem um sistema único. A gente falou logo no início da entrevista, o senhor até antecipou a pergunta que eu ia fazer em relação a visitas regulares ao dentista. E nesse momento agora específico, tem muita gente que não quer, normalmente já tem medo de dentista, aquelas coisas todas, maquininha e tal, não quero frequentar, e neste momento mais ainda. Eu queria que o senhor frisasse, reforçasse essa importância de visitas regulares ao dentista e tratamento da higiene bucal também, como um todo, para, claro, não deflagrar em alguma coisa diferente, seja o caso. Correto. O dentista é um parceiro nosso muito importante. Ele é um dos primeiros que diagnosticam pequenos ferimentos na boca que podem ser um câncer. Não é que todo mundo que tem uma afta na boca vai ter um câncer. Mas é importantíssimo o trabalho que eles fazem de fazer com que esses pacientes cheguem mais rápido e o mais precoce possível nós que somos os cirurgiões. A higiene bucal é um outro fator importantíssimo que a gente tem que lidar. É um fator de risco, assim como o tabagismo e o etilismo, porém não tão forte como esses dois. Esses dois são preponderantes em relação, mas lógico, unido a esse, você só agrega. Por exemplo, quando você fuma, você tem 20 vezes mais chances de ter um câncer de cabeça e pescoço de uma pessoa que nunca fumou. Ou seja, se alguém vai ter câncer, vai ser o que fumou, não é o que não fuma. Ah, mas, doutor... Nunca fumei na vida. Nunca fumei na vida e estou com câncer de cabeça e pescoço. Bom, aí nós temos um outro fator de risco que surgiu já há alguns anos, que é a infecção pelo vírus HPV, que é o mesmo vírus que nas mulheres provoca o câncer de colo de útero, né? Que é um fator de risco importantíssimo, que é evitável, né? Importante porque a gente pode vacinar as nossas crianças contra o câncer de colo de útero, as meninas são vacinadas. A gente tem que pedir ao Estado e mostrar a ele a importância também de vacinar os meninos, para que eles não transmitam, né? Tanto para evitar o câncer de colo do útero, como o câncer na orofaringe, que é a garganta e na boca. Importantíssimo. Eu lembro até no início da campanha, várias campanhas aconteceram nos colégios aqui de Anápolis, eu via muita resistência dos pais, porque eles pediam autorização dos pais, é claro, para vacinar as então crianças, as meninas entrando na adolescência. Muitos pais não
simplesmente não vacinaram, não davam essa autorização. Por que isso ainda acontece em relação a tema? Porque tem pai que pensa que suas crianças nunca vão entrar numa idade sexual. Por que acontece esses tabus, esses problemas todos, doutor? Eu acho que isso, Guilherme, ele tem infelizmente tem pessoas ainda que têm assim muita dificuldade em entender, em conversar com seus filhos sobre a sexualidade, sobre a vida, né? Sobre o que está aí todos os dias nas televisões. E isso, eu acho que tem um pouco de tabu religioso, que eu acho que não é o caso, entendeu? O que eu acho é o seguinte: na medida que você toma uma atitude dessa contra uma filha sua, que aos 9 anos não vai tomar uma vacina que vai evitar ela de ter um câncer, porque esse tipo seria uma doença sexualmente transmissível, eu acho que você tem que começar a abrir a sua mente, rever conceitos, entendeu? Rever os seus conceitos, porque isso é nada a ver, isso faz parte do ser humano, isso é todos os animais, inclusive, isso é o que o processo natural, o processo natural da vida, entendeu? Então, é importante que a gente abra um pouco a nossa cabeça, que é erradíssimo você privar uma criança de ter o direito da vacina, né? Não, eu vi alguns pais até... claro, todos conversaram entre si. Alguns falam, não, isso vai propiciar uma sexualização precoce, ou seja, coisas sem pé nem cabeça, né? Enfim. Eu lembro da entrevista que eu fiz com, inclusive, colega de profissão do senhor, doutor Marcelo Daia, infectologista, está sendo muito requisitado agora, falando na época ele tinha recomendado, inclusive, para o filho dele também, da mesma forma. Se para as meninas era complicado, imagina para os meninos. Aí, então, que não quer dizer, né? Aí já vira o preconceito às avessas. Né? Isso é ainda um pouco de preconceito que existe na nossa sociedade, mas eu ainda acho o Brasil um país muito progressista do ponto de vista disso, né? Deve ter países muito mais complexos, sem dúvida, de tratar esses assuntos assim que ainda são tabus na sociedade. Né? Tá, em relação a nódulo, que a pessoa fala, estou com um nódulo aqui no pescoço, todo nódulo pode ser um câncer? Então, mais de 90% deles não são. Os nódulos no pescoço, quando aparecem, principalmente em criança, quando eles começam aí seus 3, 4 anos, coloca tudo na boca. Então, esses nódulos no pescoço, eles são o que a gente chama de íngua. São linfonodos. De que forma ele aparece? Uma pedrinha, um carocinho, isso, alguma coisa assim? Um carocinho aqui no pescoço, aqui embaixo. Por quê? Isso são linfonodos, que são órgãos do nosso sistema de defesa, que quando você tem qualquer tipo de infecção, uma infecção de garganta, alguma infecção na boca, eles incham para defender o seu organismo de qualquer eventual entrada de bactérias, essas coisas, entendeu? Então eles aumentam, se você tomar alguma medicação ou não, ele vai defender e ele regride. Só que tem muitos das crianças são bem magrinhas. Então, quando elas olham assim... fica bem evidente. Né? Fica bem evidente. Então, a mãe enlouquece. Meu filho, não sei o quê. Então, a gente passa alguns exames, né, para a gente tranquilizar tanto a gente quanto a mãe. Né? Porque senão a mãe não dorme. Então, a gente passa alguns que são alguns exames de sangue, que são doenças recorrentes que dão isso, como a toxoplasmose, a mononucleose infecciosa, a infecção pelo Epstein-Barr vírus, e a gente coloca. Aparece lá, são doenças que às vezes a gente teve e nem sabe que teve, entendeu? E ela está ali ainda e ela regride normalmente. Se com um mês, mais ou menos, ela inchou e regressou, tranquilo. Se passou de um mês, aí a gente procura o médico para a gente fazer um estudo mais específico sobre aquilo, só para descartar. Mas mesmo assim, também geralmente não é. Se você não tem nenhum fator de risco, você é jovem, se você não fuma, se você não bebe, ou então bebe socialmente, dificilmente você vai ter um câncer que vai se expressar dessa forma. Algumas doenças como o linfoma, às vezes aparecem no pescoço. A gente diagnostica e faz o tratamento. Isso é uma verdade. Mas não é uma coisa que seja comum. O comum, em mais de 90% de todo caroço que aparece no pescoço,
É nada, é inflamatória. Em relação a isso, até é importante o autoexame, até o exame das mães em relação aos filhos, observar ali, tatear. É importante ou não é comum que se faça ou não é eficiente? Sim, geralmente são elas que fazem o diagnóstico daqueles nódulos, né? A criança tá lá brincando, não sei o quê, ela olha lá, tá nem preocupada, olha lá que tem um carocinho, vai lá e leva pra gente no médico. Ah, doutor, tô com isso. E a gente, logo de primeira, a gente tenta acalmar, porque precisa que a mãe se acalme, solicita os exames, vê que não é nada e só dá um segmento. Bom, e até em relação a fator de risco, porque a gente está falando de crianças agora, mas existe o fator de risco específico, idade, alimentação, fator hereditário pesa muito também. A gente já falou aqui de consumo de cigarro e bebidas alcoólicas, que evidentemente eu acho que para tudo eles são prejudiciais. Não tem nada que você possa falar que seja benéfico, né? A verdade é essa. Mas idade, alimentação e fator hereditário, eles pesam muito também? A idade geralmente são já a partir da 5ª década de vida que começam a aparecer essas doenças na cabeça e pescoço. Seja ele desde a pele, né, porque quanto mais sol você pega, maior a sua incidência, e doenças de boca, faringe, laringe, porque também você precisa de um consumo de cigarro durante um tempo para que ele possa fazer. Então essas doenças elas geralmente aparecem já a partir da 5ª, 6ª década de vida. Sobre a hereditariedade, alguns cânceres não é comum, mas alguns cânceres na cabeça e pescoço, eles estão relacionados sim à hereditariedade. Inclusive, quando a gente diagnostica em algumas mães um tipo específico, que são neoplasias endócrinas múltiplas, que a gente estuda inclusive o gene dessa pessoa, a gente opera a criança aos 2 anos de idade para ela já não ter. Porque a chance dela ter no futuro é 100%. Aí você opera a criança para ela não ter. Entendeu? Isso geralmente acontece nos cânceres de tireoide, mas muito raro. Não é uma coisa que eu operei ontem, vi a entrevista do doutor na televisão, vai lá que eu vou operar meus filhos tudo. Não, isso aí é raríssimo, entendeu? Que é o que mais a gente vê na hereditariedade. Agora, tem pessoas que ela tem algum déficit de proteínas que são protetoras contra o câncer. Mas isso não é relacionado só à cabeça e pescoço, e sim a um grupo grande de cânceres que se desenvolvem em todo o organismo. Agora, para você ter ideia sobre os fatores de risco, o consumo, o tabagismo, ele mata no Brasil 160 mil pessoas por ano. Ele é a doença, o fator de risco mais evitável que você possa ter. Por exemplo, se ninguém fumasse, eram menos 160 mil mortes por ano. Ou seja, 2 Covid. Estamos em 70 mil, né? Exatamente. No momento dessa gravação, em torno de 70 mil. Em torno de 70 mil pessoas. Ou seja, é evitável. Se a grande maioria das pessoas não fumasse, essa doença não existiria. E provavelmente eu iria trabalhar de outra coisa também. Pois é. A gente está falando de fatores de risco. Existe uma estatística que fale, ele tem maior intercorrência em homens ou mulheres ou não? Ou independe do sexo? Os cânceres relacionados ao de cigarro, ele é mais comum nos homens porque os homens fumam mais que as mulheres, naturalmente. Agora, já os cânceres de tireoide, esses são mais comuns nas mulheres, normalmente. Então tem que ficar de olho, né? E a gente vê muitas campanhas, e isso a gente está falando de números aqui de 160 mil, porque várias campanhas em relação a fumo, restrição, impostos altíssimos de consumo de cigarro, mas aí traz outra questão maléfica também, são cigarros piratas dos piratas, que aí a pessoa ingere cada Ninguém coisa. Não sabe nem de onde vem. Não tem nem ideia o que está ingerindo. Se o cigarro comum já é terrível, imagina aquelas coisas que chegam, né? Até me ocorreu aqui em relação ao dentista, eu tinha visto, a gente sempre procura olhar um pouquinho para elaborar as perguntas, um mito em relação à higiene bucal, se os enxaguantes bucais eles seriam um fator de risco também. Aquela pessoa que usa muito enxaguante bucal, pelo fator químico que tem ali, pode provocar alguma coisa ou é mito? Não, isso é mito. Mas, por quê?
Hoje, a grande maioria dos enxaguantes bucais, eles são sem álcool. Entendeu? Porque o problema é ser o álcool. Tem Porque gente que vicia no problema era o enxaguante, álcool, inclusive, né? Entendeu? Antes, os enxaguantes bucais, eles tinham álcool, e esse álcool, sim, poderia. Ele está ali dentro da boca. Você diminui a permeabilidade da membrana celular e tanto a resíduos na boca como os agentes químicos do tabaco, eles penetram com maior facilidade dentro da célula quando o álcool age sobre ela. Tem gente que gosta tanto do enxaguante bucal que inclusive engole, né? Engole. É claro, evidentemente não é recomendável. A gente estava falando aqui dos fatores de risco, a questão da alimentação, uma dieta rica em gorduras, por exemplo, excesso de proteínas, ela pode ser prejudicial. A gente sabe que, é claro, evidentemente, a rotina alimentar boa é balanceada, você comer de tudo um pouco, mas o excesso de carboidrato, de proteína pode ser prejudicial também? Não, nós não temos nenhum tipo de trabalho assim específico sobre qualquer tipo de doença, ou sobre os tipos de alimentação que provoque ou não uma maior probabilidade de você ter essa doença. Mas já se falou em bebidas quentes, o que não foi comprovado do ponto de vista científico. Lembrei até da entrevista que a gente fez na rádio, o Rogério, que é gaúcho, né? Gaúcho, perguntou em relação ao chimarrão. Chimarrão, né? Então não tem nada a ver. Pode continuar tomando chimarrão aí, viu, Rogério? Tranquilo. Muita gente fala até em relação ao japonês. O japonês ele tem o hábito de comer aquela comida bem quente também, né? Mas em relação, poderia ser alguma coisa relacionada com o estômago, outra coisa, mas boca, pescoço, nada a ver, então. Não. Porque, na verdade, o alimento ele passa pouco tempo, na verdade, rápido. É rápido. Essas doenças como o consumo de alimentos defumados, que levam muito produtos químicos, eles estão mais relacionados a doenças no estômago. Por quê? Porque aquele alimento fica um tempo maior parado ali, né? Então, ele provoca uma ação local na mucosa do estômago, que isso sim pode sim realmente levar a doenças oncológicas. Outra curiosidade, porque a gente está fazendo entrevista, estamos falando muito aqui, já quase 50 minutos já que a gente está conversando. Pessoas que conversam muito, que têm por profissão falar diariamente, ou mesmo cantores que exigem muito ali da capacidade vocal, são mais propensos ou não tem nada a ver? Não. Você o que pode ter é algumas patologias benignas na laringe. Você pode apresentar nódulos, que são aqueles calos vocais, né? Devido ao uso excessivo da voz, isso é uma verdade. Mas doenças neoplásicas, cânceres em si, não. Ou seja, pode continuar falando. Pode falar e pode cantar. E cantar da mesma forma, e tentar levar a vida de uma maneira mais suave. E no dia a dia, é claro, doutor André, as cirurgias são... Antes, até de fazer a pergunta, tem muitas cirurgias que demoram horas. Quanto tempo, mais ou menos, pode levar uma cirurgia, doutor André? Para me fazer outra pergunta. Então, as cirurgias mais complexas, geralmente uma cirurgia demora 1 a 2 horas. As mais complexas a gente pode passar até 5, 6 horas operando. O senhor já passou por esse processo de ficar 5, 6 horas ali? Sim, todas as quartas-feiras. Todas as quartas-feiras. Mas aí vem a pergunta. E fisicamente é desgastante. A gente sabe que é um processo complicado. Muitas vezes não tem nem como ir ao banheiro ou o que seja. E aí, fisicamente, como lidar com isso e como cuidar disso? Como o doutor André cuida disso no dia a dia? Então, essas cirurgias de 5, 6 horas, elas são cirurgias que a gente faz por prazer, na verdade, né? Por gostar dessa profissão, né? Que são grandes cirurgias que a gente, além de você retirar o câncer, você tem que reconstruir, né? Para você conseguir dar a fisiologia o mais normal possível para o paciente, para que ele possa falar, para que ele possa se alimentar. Então isso, na verdade, é o prazer. Isso, na verdade, eu falo assim, cara, isso aqui eu faço porque dá tesão, entendeu? É bacana. Às vezes você está com os alunos, você pode ensinar toda a anatomia aos alunos, eles ficam, que maravilha, não sei o quê. É um mundo fascinante para quem gosta, né? Claro, evidentemente. Para quem gosta realmente da cirurgia, a cirurgia de cabeça e pescoço, ela é muito anatômica, muito fascinante. Então, para isso, ali eu faço e... Acaba que não cansa. Mesmo. Isso é o que faz a gente seguir aí na guerra. Em relação ao dia a dia lá do hospital evangélico,
em equipes, cirurgias, equipamento? Como se situa o Hospital Evangélico hoje no contexto do estado de Goiás? Então, o EG, o Hospital Evangélico Goiano, é um hospital muito bom, é um hospital muito capacitado, né? Tem uma equipe multidisciplinar muito boa, desde da equipe de enfermagem, da equipe de anestesia nessa época, que também é muito importante no procedimento cirúrgico, né? Toda a equipe de instrumentador, todos eles. E a tecnologia já que o hospital oferece é uma tecnologia muito boa, que em breve eu já vou apresentar o projeto também para a gente dar início a essas cirurgias endoscópicas da tireoide, que vai ser outro ganho para o Hospital Evangélico. Mas é isso, é um hospital que tem um porte muito bom, né, dentro do Centro-Oeste, e que consegue e não deixa a desejar nenhum outro hospital. Eu também trabalho em Brasília, nenhum hospital de Brasília, é um hospital muito bom e muito capacitado a fazer essas cirurgias que a gente faz, principalmente essas grandes cirurgias com um serviço bom de UTI e tudo que a gente precisa para realizar esse tipo de cirurgia. Então tá certo, o tempo passa rápido, doutor André, foi um prazer recebê-lo aqui, pelos esclarecimentos. Recado final para o ouvinte aí, em relação ao dia a dia, os cuidados, não gostaria de relembrar, né? Se tiver algum problema, o ideal é o quê? Procurar o médico. Mandar um abraço para o Joseval. Joseval, ponto cortado hoje mais uma vez. Claro, a gente manda um abraço sempre pro Joseval. Salário, né? Sim, Joseval, a gente sabe que a rotina dele não é fácil, né, doutor? Corrida. Então, eu queria falar a todos os nossos telespectadores que agora no dia 27 de julho, né, o dia que a gente vai comemorar, que a gente faz essa comemoração da prevenção do câncer de cabeça e pescoço, e pedir a todos vocês que a gente eliminando os fatores de risco, a gente parando de fumar, a gente diminuindo o consumo excessivo de álcool e a gente vacinando as nossas crianças com HPV, a gente vai diminuir em mais de 50% a incidência dos cânceres de cabeça e pescoço no Brasil e no mundo. Então eu peço a todos vocês essa consciência, que é nisso que a gente trabalha todos os julhos já há alguns anos, na prevenção e a conscientização dos cânceres de cabeça e pescoço. Muito obrigado. Tá certo, a gente agradece, é claro, ao doutor André Beltrão, cirurgião de cabeça e pescoço também do Hospital Evangélico Goiano, também na Santa Casa. Da Santa Casa e da Unidade Oncológica de Anápolis. Isso, a gente agradece mais uma vez. E quem não pôde acompanhar essa entrevista desde o início, a gente lembra que ela vai estar na grade de programação do canal 14 da NET, com várias reprises em horários alternados, de manhã, de tarde, de noite. E também, para quem quiser acompanhar nosso canal no YouTube, só digitar lá, Programa Autoastral no 14, você acompanha não só essa entrevista, que é de número 144, mas todas as 143 anteriores. Tem muita coisa boa para você ver lá. Então, mais uma vez, muito obrigado, doutor André, e obrigado principalmente a você, assinante do canal 14 da NET, e os nossos parceiros, sem os quais seria impossível fazer esse programa. Mais uma vez, então, muito obrigado. Clínica Radiológica de Anápolis, ACIA, Arroz e Feijão Imperial, Geolab Genéricos, Instituto Oncohematológico de Anápolis, Hospital Evangélico Goiano, Blameg, Unievangélica, Supermercados Atende Mais, Compensados Anápolis, Clínica Vacine, Produto JK, a arte do algodão, Laboratório Modelo, Farmácia Naturalis, Cicobi Unicentro Norte Goiano, Lages Vibracom, Mercafrios Mauá, Doutor Café, Cafeteria e Doceria, Droga Lúcia, IHG, Instituto de Hemoterapia de Goiânia, Mix Limpeza, a melhor opção em produtos de limpeza, Pamela Rezende, assessoria e consultoria, Porto e Pereira, Hipercozinha Industrial, Rádio Imprensa, 104,9 FM, Bioimagem, empresa biomédica especializada em diagnóstico por imagem, única unidade de combate ao câncer em Anápolis, Restaurante Barriga Cheia, Síntese Comercial Hospitalar, OA, Hospital Oftalmológico de Anápolis, Extra Corpus, Equipamentos Médico Hospitalar, Ego Service, Vigilância e Segurança Privada e Box Seguros, corretora de seguros. Programa Alto Astral no 14. Entrevista.